Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira e um maravilhoso final de semana para todos vocês. Educandário São Jerônimo, turma, primeira série do ensino médio, disciplina História Geral, professor Daniel Sampaio, com o tema de hoje, galera, o que é a Idade Moderna? Pessoal, quando temos o advento do estudo da história, independente de ser a história do Brasil e a história geral, a história ela tem ramificações. E quando nós dividimos esta parte, dividimos em quatro partes da história: a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a idade contemporânea, que é a idade que nós estamos passando neste momento. Eu fiz a pergunta, pessoal, o que é a idade moderna e vou responder, galera. Foi a expansão dessa forma de organização social que contava muito, muito, muito no seu contexto quando você fala no desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo, pessoal, é um sistema econômico que visa sempre, somente o lucro. Você vê aí países capitalistas que cada dia que passa só visa o quê? Somente o lucro, ganhar dinheiro. Tudo bem? Tá lá a passagem de uma produção material predominantemente o que? Agrária, que era toda agricultura e passa a ser o quê? Mercantilista e industrial. Tanto que neste período, em pleno século XVIII, teremos o advento da máquina a vapor, começando o quê? A Revolução Industrial, que seria a mola mestra e o começo das indústrias na Europa, especialmente na Inglaterra. A Inglaterra vai ser a pioneira da Revolução Industrial. Você também tem o pioneirismo do capitalismo com a burguesia, onde a burguesia começava a fazer o quê? Começava a ganhar dinheiro vendendo seus produtos para outras áreas, especialmente as Américas. E você aqui, pessoal, tem um termo que fala sobre proletariado urbano. Isso será mais estudado com mais calma e tranquilidade quando nós chegarmos a falar da Revolução Russa, que foi a queda do Império Russo, do czar Nicolau II. Quando você vai ter a entrada do socialismo, que era um sistema, e o comunismo, que era a ideologia de alguns pensadores, como Karl Marx, como Friedrich Engels. Então você tem essa diferença, porque se fala muito, se faz alusão a socialismo e comunismo, e não são iguais. Socialismo foi uma coisa e o comunismo foi outra. Espero que eu tenha me feito entender, mas tenho que falar sobre isso. Tudo bem, pessoal? Continuando. Politicamente, a Idade Moderna ficou caracterizada principalmente pela criação dos Estados-nações. Alguns países começaram a se fortalecer, como Portugal, como a Espanha, como você tem a França e a Inglaterra, que viviam momentos de guerra devido à rivalidade da idade que era na Idade Média. Então você vai surgir o quê? As monarquias nacionais, que eram os representantes de Deus na Terra. Seria o quê? Os reis, os monarcas, que tinham o poder centralizado e a sua administração. Tudo tinha o rei como o centro das atenções. Tudo bem, pessoal? Então vamos continuar aqui. Por exemplo, quando você fala da Idade Média, o que ocorria na Idade Média era a questão da burguesia, dos senhores feudais, que eles tinham as suas terras e eram questões descentralizadas. Não tinha, o único que podia comandar
era o dono do seu feudo, do seu espaço. E o que acontece? Quando você vai ter a centralização do poder em cima dos reis, esses senhores feudais vão o quê? Vão perder o seu espaço. Tudo bem? Então, continuando aqui, galerinha. A gente vai agora, eu vou passar aqui para vocês entenderem, porque está tudo explicado nos seus mínimos detalhes. Então vamos continuar. Vamos lá. Continuando. A Idade Moderna é o momento da história do século XV até o século XVIII, onde localiza temporalmente, o que é temporalmente? Em tempo, entre a Idade Média e a Idade Contemporânea. Quer dizer o seguinte, que a Idade Moderna está intermediário à Idade Média, no meio, e Idade Contemporânea. E podemos também afirmar, pessoal, que seguramente foi o período de grandes mudanças no mundo, especialmente na Europa. Você tem, se caracterizou também por uma fase de grandes transformações. Você tem as revoluções do renascentismo, você tem as revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, que é mais na Idade Contemporânea, mas você vai ter mudanças. A Revolução Francesa vai ser uma delas, que nós vamos falar daqui a pouco. Vai ser quando o rei Luís XVI ele vai ser retirado do poder pelo povo, onde o povo estava o quê? Passando o quê? Necessidade, passando fome. Enquanto a monarquia, que morava muito bem no Palácio de Versalhes, traduzindo, o povo passava o quê? Fome e frio. Está aqui. Essas ordens econômica, científica, social e religiosa que vão englobar a Idade Moderna. Você vê, começa a ter as questões da científica. A ciência começa o quê? A pensar. Você tem uma sociedade que vai começar o quê? A querer entrar dentro do meio social, tem a questão religiosa. A religião vai começar o quê? A confrontar a ciência. E a economia, como sempre, vai dominar os espaços dessas sociedades que vão ocorrer dentro da Idade Moderna. Dessa forma, pessoal, temos alguns acontecimentos muito significativos no período da Idade Moderna. Temos aqui as grandes navegações. As grandes navegações, pessoal, foi o período que alguns países europeus que faziam o comércio das especiarias, quando vai haver o fechamento da cidade de Constantinopla, hoje a atual Turquia, então você vai ter o quê? O fechamento e a necessidade, especialmente de Portugal, que foi o pioneiro das grandes navegações, tanto que Portugal vai ter sucesso e a Espanha também, mas a Espanha é um caso à parte, mas Portugal vai ter a descoberta do caminho para a África, que foi o périplo africano, aquele desagradável nome, Vasco da Gama, chegou às Índias e Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500. Então, Portugal vai ser o pioneiro das primeiras navegações que vão sair da Europa para em direção ao Oceano Atlântico. Tudo bem? Você tem o Renascimento. O Renascimento foi o surgimento da cultura, das pinturas, do retratar da realidade da Europa. Você vai ter grandes renascentistas, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael. Então vai ser o ano da cultura europeia. Leonardo da Vinci, como eu falei, foi um visionário na sua época. Ele tinha coisas que tão modernas, tão assim, que deixaria qualquer um de queixo caído, que hoje, em pleno século XXI, na época, eram coisas assim absurdas. Você vai ter, pessoal, a reforma da protestante e você vai ter a contra-reforma da Igreja Católica. Então você vai ter o movimento do protestantismo na Europa e um antídoto da Igreja Católica contra a reforma protestante. Isso vai ser um momento muito complicado na Europa, porque as religiões vão começar o quê?
a expandir os conhecimentos. Por isso que eu falo, no Brasil, graças a Deus, nós podemos professar a nossa religião. É igual futebol, igual questão política, mas tem países, especialmente no Oriente Médio, na África, até na Ásia, você não pode nem expor muito a questão religiosa, que você pode sofrer o quê? Sanções. Você vai ter, galera, o absolutismo vai ser o poder supremo dos reis. Os reis vão ser o quê? Vão ser o centro de Deus na terra. Tudo era em nome de Deus e você tinha as questões do absolutismo do rei. Nós tivemos na história vários reis sanguinários, reis bons, rainhas que comandaram com braço de ferro e outras tiveram problemas. Eu posso elencar alguns aqui. Nós tivemos Henrique VIII da Inglaterra, tivemos os reis Luís XIV e Luís XV, tivemos também Carlos da Espanha, tivemos Filipe II da Espanha. Então nós tivemos alguns reis que eu acho o piorzinho, o mais complicado foi Henrique VIII, porque ele teve muito problema com a religião, tanto que na Inglaterra, o sistema religioso da Inglaterra é totalmente diferente do catolicismo moderno, que é o seguinte, que é a questão que a Igreja Católica é comandada pelo Papa. E a Igreja da Inglaterra, a soberana é o rei ou a rainha. Hoje, a Igreja da Inglaterra é subordinada à Rainha Elizabeth II. Temos o Iluminismo, que foi pensadores, foram questões de pensamentos e que levaram à Revolução Francesa. Foi uma revolução onde o rei Luís XVI foi retirado, ele e a sua esposa Maria Antonieta, e eles foram guilhotinados pelos seus atos. Que coisa triste, hein, pessoal? Mas isso aconteceu. Temos também, pessoal, a questão da economia da Idade Moderna. Após o desenvolvimento comercial a partir do século XV, o aumento da população e o crescimento das cidades foi o desenvolvimento da manufatura. Quando você estuda artesanato, manufatura e maquinofatura, tem alguns exemplos. Por exemplo, o artesanato é quando você não utiliza nenhum tipo de máquina. É um trabalho feito à mão, por um artesão. Quando você tem a manufatura, é quando você pega a produção e faz o quê? E faz utilizando o quê? Máquinas. Então, quando você vai ter a chegada da Revolução Industrial, isso vai ser posto para ser utilizado no advento do que? Da Revolução Industrial. Durante a Idade Média, o sistema comercial que está nesse cerne do capítulo foi o mercantilismo. O mercantilismo foi o quê? Foi tentar que naquela época os países que foram colonizados pelos países europeus, eles eram chamados de colônia. Por exemplo, Portugal descobriu o Brasil, Portugal era a metrópole e o Brasil era o quê? Era a sua colônia no Brasil. Portugal teve outras colônias, mas a principal foi o Brasil, igual a Inglaterra. A Inglaterra teve também as suas colônias, mas a principal também foi o quê? Eram as 13 coroas britânicas, depois passou a ser o quê? Estados Unidos da América, na época do quê? Da independência americana. Todas as colônias no ultramar, o que é ultramar? Fora do seu país, exclusivo e comercial, possuía um exclusivo comercial regido pelo sistema de monopólio estruturado, pessoal, pela coroa dos países e pelas rotas comerciais que eram feitas. Por exemplo, tinham algumas relações
no seguinte, que tangia o quê? Os pactos coloniais feitos entre metrópole e colônia, que faziam o seguinte, que tinha uma relação muito forte. Por exemplo, falar aqui bem rapidamente o que aconteceu no século XVIII no Brasil, onde você tem a descoberta do ouro nas Minas Gerais. O que vai acontecer? Alguns comerciantes vão começar a dar golpes na coroa portuguesa. Porque naquela época você era obrigado a dar 200 gramas para a coroa portuguesa. Se você achasse 1 quilo, você tinha que dar 200 gramas para a coroa portuguesa. Então, algumas pessoas, vai haver uma época da história chamada da derrama, eles vão começar o quê? A construir imagens de santos e vai criar um termo chulo que era o santo do pau oco, que eram imagens que eram recheadas de ouro, e naquela época você não podia profanar, que é profanar, quebrar uma imagem. Então eles se utilizaram desses artifícios para passar o ouro do Brasil para segurar e enganar a coroa portuguesa, tudo bem? Você tem os monopólios comerciais, segundo os quais o rei definia quem seria os privilegiados e as suas áreas. Por fim, também tinha o quê? A política da balança comercial favorável, segundo a qual era preciso o quê? Exportar mais do que importar. Quer dizer o seguinte, você precisava vender para fora e fazer o comércio dentro da colônia era muito pequeno. Então, muitas pessoas até passavam dificuldade e necessidade com essa atitude da metrópole. Tudo bem? Você tem também, galerinha, uma coisa aqui que era a vida cultural da Idade Média, fazendo uma alusão à Idade Média e Idade Moderna. Por exemplo, a vida cultural da Idade Média, sobretudo do período da Baixa Idade Média, sem dúvida, está relacionada com a vida urbana dos mesmos períodos. As universidades e catedrais góticas são expressões da riqueza cultural e do desenvolvimento urbano de tal época. Você tem também as 7 artes liberais da Idade Média Ocidental, que dividiam grupos de complexidade. O trivial, que era a gramática, a retórica. Você tinha a quadrivial, que era a aritmética, a música e a geometria, e a astrologia. Então você começa a ter a entrada, pessoal, da ciência. A ciência ela começa o quê? A querer aparecer, mostrar para a religião que pode haver divergências dentro do campo quê? Dentro do campo científico. Tudo bem, pessoal? Você tem também o período do Renascimento, que vai ocorrer dentro da Idade Moderna. Você vai ter o Bula Parem Scientiarius, decretada pelo Papa Gregório IX, e considerado o documento fundador da Universidade Medieval, segundo a historiadora Regine Pernoud, em sua obra A Luz na Idade Média. Essa carta papal reconhecia explicitamente tanto o professor como o aluno. Quem um dia for professor, o professor é a luz do conhecimento. Ele passa o seu conhecimento para o aluno. Ele faz ele é construtivista, ele tenta passar os conteúdos. Por exemplo, o absolutismo foi a política de centralização do poder nas mãos da monarquia. A Europa, a partir do século XVI, passou por transformações econômicas, políticas, que deram origem à formação do quê? Do que eu falei antigamente, dos Estados nacionais modernos, a criação de países, como Portugal e Espanha, por exemplo. Diante disso, pessoal, os reis das nações europeias vivenciaram um momento de grande poderio, uma vez que a Igreja Católica ela está inserida nesse contexto, pessoal, do Papa poder ter influência sobre os reis, e também tem a questão da reforma protestante, que levou um pouco a Igreja Católica a ter que modificar as suas ideologias na contra-reforma da protestantista.
Por exemplo, o apogeu do absolutismo ocorreu em meados do século XVIII, sendo a França o país onde melhor se manifestou que esse tipo de governo que priorizava pela expansão comercial e pela busca de metais preciosos no mundo. Alguns exemplos de prática absolutista foram os reis franceses Luís XIII e Luís XIV, que representavam a autoridade máxima do poder político, pessoal. Então, tivemos o lado bom da monarquia e o lado ruim. Por exemplo, hoje, as duas monarquias mais antigas do mundo são a monarquia inglesa e a monarquia espanhola. Só que elas têm divergências. Por exemplo, a Rainha Elizabeth e o rei Felipe das Astúrias, eles são chefe de Estado, mas quem manda no governo são o quê? Os primeiros ministros de cada país. Eles costumam ouvir o rei ou a rainha, mas o poder do governo é do primeiro-ministro. Você tem a formação dos estados nacionais e o desenvolvimento do comércio, que foram fatos que favoreceram os surgimentos do absolutismo. Os estados nacionais modernos representavam também o quê? A junção do poder político do rei mais o poder econômico da grande burguesia e o declínio do quê? Do que eu falei para vocês, dos senhores feudais, que aumentaram a necessidade de expandir o quê? Os seus produtos para o mercado consumidor também. Pessoal, então tá aí essa grande questão da Idade Moderna. Eu mandei aqui uns exercícios para serem feitos por vocês. Eu vou aqui passando para vocês e depois vocês vão me mandar o gabarito. Não sei se vocês estão vendo, ou de repente eu mando pelo e-mail da escola, vou ver aqui, mas tá aqui a vida cultural. Ó. Se vocês puderem, se tiver condição de ver, tudo bem, se não, eu mando pela Joelma e ela deve repassar para vocês. Tá bom, garotada? Então espero que vocês tenham uma sexta-feira abençoada. Se cuidem, fiquem com Deus. E bom final de semana também. Desde já, garotada, aquele abraço. Fui, galerinha. Tchau, tchau. Aquele abraço. Fui.